Como fazer um desapego eficiente? Praticamente todas as mulheres têm um closet, um armário super entulhado e toda hora que elas vão se arrumar, a conversa é sempre a mesma. Eu não tenho roupa. Isso acontece por dois motivos. O primeiro deles, o nosso armário é muito entulhado, isso dificulta a nossa visualização daquilo que tem. E segundo, nós compramos mal. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês mostrando como fazer a nossa lista de compras para que essas compras sejam mais assertivas. Mas hoje nós vamos conversar sobre como fazer um desapego eficiente. E eu vou te trazer 5 dicas para que você implemente no seu próximo desapego e consiga ter essa visualização. Lembrando que a ideia aqui do canal é trazer praticidade para sua vida, simplificar os seus processos do dia a dia. E um desses processos que nós precisamos simplificar é o se vestir. Todos os dias nós precisamos nos vestir para sair, para trabalhar, para cuidar de filho, para o que quer que seja, e esse processo precisa ser mais simples. No Manual da Mulher Prática, o meu curso sobre organização, eu tenho inclusive um tópico só sobre como montar um guarda-roupa prático, porque a ideia é fazer com que esse processo diário seja mais simples. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo. Nós vamos conversar num passo anterior a essa montagem do guarda-roupa, que é o desapego. Como eu faço um desapego eficiente? Primeiro, tenha metas claras. O que eu pretendo com esse desapego? Eu quero reduzir a bagunça, eu quero ter mais espaço, eu quero saber o que eu tenho. Por que isso é importante? A depender dos motivos do seu desapego, isso vai fazer diferença na forma de selecionar aquilo que fica e aquilo que não fica. Tem algumas peças que nós temos muita clareza que devem ficar e muita clareza que não deve ficar. Tem uma área cinza que nós temos algumas dúvidas. Será que essa peça fica ou não? Quando nós temos essa clareza do porquê nós estamos fazendo aquele desapego, isso fica mais fácil de decidir. Se você quer ter mais espaço, será que vale a pena manter um vestido que tem várias camadas no seu armário e que você não usa há anos, mesmo que você tenha um certo apego a ele? Será que faz sentido? Então, ter essa clareza do porquê faz muita diferença. Os meus desapegos normalmente têm como meta analisar se aquela peça faz sentido na minha fase atual. Eu olho para aquela peça, coloco no corpo, analiso as possibilidades dela e vejo se ela faz ou não sentido na minha fase atual, independentemente de qualquer apego emocional. O meu critério é isso, você vai escolher qual o seu critério. Essa clareza vai te ajudar na tomada de decisão se a peça fica ou não fica. Segundo, comece pequeno, nada de baixar tudo que tem no seu closet, tudo que tem no seu armário e analisar se fica ou se não fica. Como todo processo de mudança, como toda construção de hábitos, comece pequeno para você não desanimar. Se você baixa tudo que você tem de uma vez e começa a analisar aquilo tudo bagunçado, né? Várias gavetas ao mesmo tempo, várias partes ao mesmo tempo, a tendência é que você desanime no processo e não finalize. Comece por uma gaveta, comece por um cabideiro, analise aquilo com calma. Para cada semana você pegar uma parte do seu armário. A ideia é que você faça com calma e pensado. Muitas vezes você vai precisar experimentar a peça para entender se ela faz ou não faz sentido para você. Tinha uma peça, uma calça de moletom no meu armário que estava parada há um tempão. E aí esses dias eu mexendo nessa gaveta, eu coloquei essa calça e eu estava com uma camisa. Então eu estava já com uma camisa, coloquei essa calça e ficou muito legal. Embora ela é um moletom, mas com uma pegadinha um pouco mais social, deu um visual super interessante. Então eu já vi uma outra forma de usar aquela peça. Por isso que precisa fazer pequeno para que você faça bem feito. Terceiro, regra do 1 ano. Se você não usou a peça durante 1 ano, com certeza ou praticamente com certeza você nunca mais usará aquela peça. Pense que no período de 1 ano nós passamos por todas as estações. Nós tivemos frio, calor, chuva, meia estação. Se aquela peça não foi usada durante todo esse período, pode ter certeza que você não vai usar mais. E aqui você precisa quebrar uma ideia que nós temos da moda volta. Ah não, a moda volta. Mas a moda volta sempre atualizada. Você vai querer comprar do jeito que surge atualmente. Se desapegue um pouco. Eu faço a ressalva para acessório. Acessório eu acho que vale muito a pena você guardar se você gosta daquele acessório. Tem menos essa
essa dinâmica da modernização. Então, para o acessório, eu acho que você pode guardar, até porque acessórios normalmente ocupam menos espaço. Para peças de roupa, não vale a pena. Tem gente que guarda roupas 10, 15 anos, está desatualizado e você não vai querer. E além disso, a depender de como a peça é armazenada, ela vai perdendo qualidade, ela vai se deteriorando. Então, use essa regra do 1 ano. Uma outra ressalva que eu faço é em relação a peças muito especiais. Vestidos de festa, casacos de mega frio, são peças que vale a pena você guardar, você ter alguns desses itens se alguma vez na sua vida você precisou comprar. Eu morei muito tempo no sul do país, então eu tenho alguns casacos de frio. Eu não abro mão desses casacos, mas quando eu viajo e faz frio, eu lanço mão desses casacos. Eu não incluo novos casacos no meu closet, mas eu mantenho aqueles que eu tenho. Essa é uma peça esporádica, essa vale a pena você conservar. Importante, peças precisam ser lavadas. Então, nada de colocar um casaco lá e deixá-lo ao Deus dará. Porque, a depender de como ele está armazenado, pode cair muito pó, pode ter um mofo que você não notou. Então, nada de colocar suas peças lá e esquecer, tá bom? Roupa precisa ser preservada. Quarto, tenha claro qual critério você adota. Tenha para uma peça ficar no seu armário. Sempre utilize um desses critérios ou os 3 combinados. É bonito, é útil, é significativo. Tem coisas que vão ficar no nosso armário que nós vamos usar pouco, mas elas são muito bonitas. São peças que nós gostamos de esporadicamente usar porque elas são belas. Útil, aquilo que é útil, aquilo que se encaixa na sua rotina, na sua dinâmica, precisa ficar. Então, se aquela peça não tem utilidade, você olha para aquela peça e não consegue imaginar uso nela, tire do seu armário. Lembre-se da regra do 1 ano e lembre do e lembre-se de como é a sua rotina atual. Significativo. E aqui tome muito cuidado para não colocar que tudo é significativo. Se você tem algumas peças que te lembram determinadas pessoas que você faz questão de guardar, guarde uma peça de cada uma daquelas pessoas, desapegue do resto. Isso não faz sentido. Ao fim e ao cabo, o que nós guardamos mesmo são as lembranças e a presença que nós tivemos quando essas pessoas estavam junto da gente. Então pense sobre isso. Ah, vale também para as mães, né? Porque a gente vai guardando aquele tanto de vestido, aquele tanto de roupinha que a criança usou. Tome cuidado com isso. Faça uma mini seleção, é legal a gente guardar, mas não guarde coisas demais. Pegue uma caixa, delimite aquele espaço daquela caixa para esses itens. Passou disso, você desapega. Por fim, análise criteriosa. Você precisa ser muito honesta com você. Não tem nenhum processo de mudança, nenhum processo de crescimento, de desenvolvimento que não dependa da nossa honestidade. Você precisa ser verdadeiro. Quando você olhar para aquela peça, você vai entender se aquela peça é bonita, significativa ou útil. E aí, você precisa ser mais sincera ainda. Eu vou usar essa peça novamente? Às vezes a peça é bonita, mas você nunca mais se vê vestida nela. Então, desapegue. E nesse ponto, analise se ela se encaixa no seu estilo, no estilo que você tem, no estilo que você quer ter, na imagem que você quer passar e na sua rotina. Se não encaixar nesses 3 critérios, abandone essa peça. A chance de você usar naquele prazo de 1 ano é mínima. Com aquelas exceções que eu falei, todas as peças que não se encaixem nesses critérios, retire do seu armário. Aquilo ali só está entulhando. E quando nós temos muito entulho, nós não conseguimos visualizar. Então você compra mal, você veste mal e você não fica satisfeita. Eu espero que esse vídeo te ajude a fazer um desapego eficiente. Se você tiver alguma outra dica, coloca aqui nesse vídeo. E se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.